Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm quando elas pensam em falar em público é o que fazer com as mãos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre gestos, eu separei alguns gestos para poder falar para vocês. A gente vai focar um pouco mais nas mãos, porque as mãos estão dentro do que eu comentei até no vídeo anterior, elas estão dentro da zona de ouro, que é essa parte aqui onde o tronco e o rosto tem uma participação muito grande, porque é a parte que as pessoas mais vão olhar quando estiverem conversando com você, ou mesmo numa aula, elas vão acabar direcionando mais o olho delas para essa área. E essa dúvida de o que fazer com as mãos, como me comportar, ela vem muito porque na hora que você está falando lá na frente, na hora que você está se apresentando, fazendo um discurso, existe o componente emocional. E esse componente emocional, ele faz com que você perca um pouco de naturalidade. Coisas que às vezes a gente faz no dia a dia, conversando com os amigos, quando chega lá na frente, por causa desse componente estresse, dessa dose aí de cortisol, de adrenalina, você acaba engessando um pouco o movimento, engessando o rosto. Guy who's going like this. E aí você fica sem saber, poxa, tô conseguindo me comunicar direito, não tô conseguindo, sinto que eu não sei o que eu posso fazer com as mãos, se o tronco tem que ir para frente, se não tem. Então esse conhecimento vai te ajudar a você saber o que fazer nesse momento. Até porque você tem que conhecer que gestos você já utiliza para saber também se você não está causando ruído, porque uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje são gestos que podem ter uma conotação dupla, gestos obscenos, gestos que podem causar até uma interpretação muito ruim no público e que se você não tomar cuidado, eu vejo muitas pessoas fazendo esse tipo de gesto, se você não ficar atento, você pode repetir achando que está fazendo algo certo e na verdade está errando, vai acabar estragando a apresentação que você fez com tanto carinho. Primeiro gesto, mãos abertas, mãos espalmadas ou mãos fechadas. Quando a gente pensa numa criança, por exemplo, quando você vai perguntar para uma criança, sabendo que ela já fez alguma arte ali, alguma coisa errada, e você vai questioná-la sobre o que ela fez, geralmente as crianças escondem as mãos, colocam as mãos para trás ou elas acabam recolhendo o corpo. Esse gesto de esconder mão, torcer os dedos. Tem pessoas que quando elas vão discursar, até em vídeos aqui no YouTube, eu vejo pessoas tensionando a mão e até colocando a mão um pouco para dentro ou colocando os dedos aqui, os punhos cerrados. Esse tipo de gesto, ele mostra que você não está se sentindo muito confiante, que você está com uma certa instabilidade emocional, demonstra insegurança, pode dar a entender mentira, que a pessoa não está muito consciente do que ela está falando, né? Se não está segura é porque pode estar mentindo ou porque não tem muito conhecimento, enfim. Nenhuma dessas situações vai te favorecer. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você mostre a palma das mãos. Só que quando a gente fala sobre fazer um gesto aberto e mostrar a palma da mão, tem pessoas que forçam. E não é para você ficar discursando assim, mostrando a palma da mão para os outros, acreditando que só por você mostrar a palma da mão, as pessoas vão entrar em sintonia com você, porque não é assim que funciona. Você tem que colocar os gestos de uma forma natural. Você está gesticulando e você abre a sua postura, porque abrir a postura é sinal de confiança, de segurança, de que eu estou de peito aberto para me relacionar com os outros. As mãos acima da cabeça, elas são um exagero do gesto. Assim como elas não devem ficar acima da cabeça, elas também não devem estender muito para os lados. Porque lembra que eu falei da zona de ouro? Dessa parte que é a parte que as pessoas mais vão visualizar? É importante que você trabalhe a sua movimentação dentro desse plano principal. Uma vez ou outra você colocar uma mão um pouco mais exagerada, se você quiser fazer uma ênfase, ou até se você estiver numa palestra. As palestras você tem um público muito grande, sei lá, tem 200, 300 pessoas. E aí você precisa exagerar um pouco em alguns momentos na comunicação para que as pessoas consigam te ver direito, tudo bem. Mas fora essa situação, evite fazer isso em aulas, em vídeos, porque o que acontece? Se você acaba utilizando muito esse excesso de movimento
movimentação, vai parecer também descontrole emocional, vai parecer também que você está extremamente ansioso ou até que você é muito agressivo. Fica dando a ideia para o público, né, para a pessoa que está te vendo, dá a ideia de que você está tão enfático no que você está falando que chega a exagerar. Passa da medida, passa do equilíbrio, não é bem-vindo. Repetição dos mesmos gestos. Enquanto você fala, os gestos eles vão acompanhando a sua fala. Então o gesto ele serve para complementar o que você diz. Percebe? Ó, complementar o que você fala. E aí quando você complementa, é natural que um outro gesto ele vá se repetir. Mas o que você tem que tomar cuidado é de não ficar com excesso de repetição. Quando você parece que só tem um gesto que você utiliza, o gesto passa a ser mais importante do que a comunicação que você está fazendo. É igual o vício de linguagem. Se você ficar sempre colocando o né, o tá, o é na comunicação, aquilo vai tomar uma proporção tão grande que vai chamar mais a atenção do que o que você tem para dizer. Esse é o problema do excesso, quando você está repetindo muitas vezes o mesmo movimento. Entendam, alguns movimentos eles vão se repetir naturalmente, mas tome sempre o cuidado, lembra de vez em quando trabalhar movimentos diferentes. Gestos obscenos, gestos que podem causar ruído. Muito cuidado com esse tipo de gesto. Esse tipo de gesto faz com que as pessoas comecem a rir, aí elas vão desviar a atenção, às vezes não vão falar nada para você, mas vai fazer com que aquilo chame muito mais atenção do que a mensagem. Então é importante a gente tomar cuidado e eu vejo muitas pessoas fazendo esses gestos por falta de prática. Quando você não tem consciência, a mesma coisa que eu falei no nosso vídeo sobre expressão facial. Quando você não tem consciência de que tipo de gesto você faz, você acaba fazendo gestos aleatórios e muitas vezes você acaba fazendo gestos que podem dar esse tipo de conotação. Quer ver um exemplo clássico que com certeza você já deve ter visto? Esse tipo de gesto. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Esse tipo de gesto não é bem interpretado e deve ser evitado. Apontar o dedo. Quando nós falamos sobre apontar o dedo, você pode pensar nesse gesto de várias formas. Alguns gestos, eles precisam de um contexto para que a gente consiga entender. Porque quando a gente fala em apontar o dedo, você pode estar apontando o dedo para falar agressivamente na cara de alguém, querer mandar a pessoa fazer alguma coisa, você pode estar apontando o dedo para pedir a palavra e você pode estar apontando o dedo para poder falar, olha, o primeiro passo é esse, o segundo passo é aquele e por aí vai. Mas tomem cuidado quando vocês estão lá na frente discursando ou num vídeo e aí vocês começam muito a apontar o dedo. Tem pessoas que adoram ficar apontando o dedo, parece ali que estão quase atirando aí nos outros, parece videogame e é um gesto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o apontar o dedo, quando a gente pensa que tem alguém na minha frente e eu tô apontando o dedo o tempo todo, geralmente ele é um sinal de que eu tô querendo mandar nessa outra pessoa, de que eu tô querendo obrigá-la a fazer algo. E a ausência de gestos também precisa ser evitada. Nós estamos falando de como utilizar os gestos corretamente, mas não é para você ficar com receio e achar que não pode gesticular. Ao contrário, o gesto, como eu falei, é como se fosse um desenho, ele complementa a comunicação, mas você não pode deixar de fazer, porque quando você não utiliza gesto nenhum, quando você conversa com as pessoas, ainda que capriche na expressão facial, ainda que utilize a sua entonação vocal, mas você não gesticula, você está perdendo uma forma de comunicar importante. Sem contar os ruídos que eu comentei. Tem até um exemplo que eu gosto muito, que é quando você está lá num barzinho e aí, ou num restaurante, e aí vem um garçom, seu copo tá ali já quase vazio, o garçom vem e te pergunta se é para encher o copo ou não. Aí ele olha para você, faz um movimento, algumas pessoas elas só agradecem, elas falam, obrigada, é obrigada porque quer ou é obrigada porque não quer? Então você está fazendo um sorriso na expressão facial, você está utilizando as palavras, mas o seu movimento pode ser crucial para dizer obrigada, quero ou obrigada, não quero. E tem outros gestos também que é importante só a gente citar aqui para que vocês comecem a ter consciência. Pés
e joelhos, quando você está olhando para um lado e os pés e joelhos estão direcionados para outro lado, geralmente os pés e os joelhos eles vão se direcionar para o teu ponto de interesse, para o teu foco, então é algo para você observar. Aperto de mão, muitas pessoas fazem aquele aperto de mão que eu chamo de aperto de mão cocô, que é quando parece que a pessoa tem nojo, sabe, de apertar, pega na ponta dos dedos. Não façam isso. Aperto de mão é para você abraçar a mão da pessoa, não é para esmagar. Quando você quer mostrar uma relação de dominância, geralmente você aperta com mais força e muitas vezes até as pessoas utilizam aquela técnica de curvar um pouco a mão para mostrar que ela é mais dominante que o outro. Eu não indico, eu indico que você se relacione com os outros de forma aberta. Então, quando você for cumprimentar uma pessoa, o que eu indico é você abrir a sua mão para mostrar para a pessoa que você está aberto para se relacionar com ela e abraça a mão da pessoa. Lembrem que o corpo fala, então é importante a gente tomar consciência de tudo isso. Para isso, eu preciso ter observação. Você precisa se observar. No vídeo anterior, eu dei uma dica a respeito da expressão facial e nesse vídeo eu vou falar para você começar a se filmar. É importante você gravar pelo celular mesmo, você fazer gravações quando você está discursando. Então, se você tem um trabalho na faculdade, se você tem uma exposição oral para fazer, é legal você fazer essa apresentação na frente de uma câmera, na frente do celular, e aí você já vai fazer os gestos. Não é para treinar sentado lá só falando, porque daí você não vai gesticular, não adianta. Faz o treino como se você estivesse lá na frente, porque aí você vai começar a discursar e vai utilizando gestos. Quando você for olhar essa gravação, você consegue identificar que gesto você utiliza mais, se teve algum ruído, algum gesto impróprio que você queira retirar, se tem algum gesto de ênfase que você não colocou. O gesto te ajuda muito a enfatizar. Se você não tiver gesto, você perde muito da ênfase e da emoção. E aí você começa a falar, poxa, esse é um momento legal para colocar um gesto X de ênfase, esse é um momento bacana para poder eu modificar esse gesto que está muito passivo e colocar um mais agressivo, ou o contrário, tirar um gesto mais agressivo, colocar um gesto mais postura aberta. E aí você começa a criar estratégia na comunicação. Comunicação tem que ter estratégia. Comunicação não é só sair falando. E uma outra dica que eu dou é você imaginar, quando você for se apresentar, como é a postura de uma pessoa confiante e segura. Uma pessoa confiante e segura, uma pessoa que se relaciona com todo mundo, ela vai de peito aberto, ela vai com o queixo, aqui o queixo assertivo, não aquele queixo de quem está com medo, um olhar para baixo. Ela mantém a postura aberta, o corpo ereto, ela olha para todo mundo com segurança. Quando você visualiza como é a expressão de uma pessoa segura, confiante, como é a sua expressão quando você se sente bem, você começa a espelhar o que está na sua mente. Você se programa a partir do que você está visualizando. Essa é uma ótima dica para você começar a mentalizar antes das suas apresentações. E lembre-se que tudo que você faz no seu dia a dia, você tende a replicar no palco. Então, quando você estiver conversando com seus amigos, quando você estiver lá com a sua família, com os seus colegas, já comece a utilizar o gesto adequado, já comece a utilizar as mãos para falar, já comece a ter essa percepção para no palco você não ter uma preocupação a mais. Se você quer que isso se torne uma competência, se você quer que esse hábito seja tão incorporado em você, que você não tenha que ficar pensando para poder fazer, você tem que treinar. É ter conhecimento através do filmar, você identificar como é que você utiliza, depois vai treinando, 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 até virar uma competência inconsciente. Não é mágica, é treino. Agora, esse é o gesto para todo mundo que tem acompanhado o nosso canal, que compartilha com os amigos, que marca as pessoas para que a gente possa levar e propagar mais assertividade por aí, mais comunicação consciente, para que você possa fazer com que as pessoas realmente entendam como o nosso mundo pode ser modificado através de uma boa comunicação. Então compartilhe essas dicas preciosas e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!